Boa noite a todos. Boa noite. Feliz sábado, que Deus abençoe imensamente a cada um. Hoje nós vamos estudar Daniel 8. Você pode encarar o que a gente vai conversar hoje aqui de duas formas. Ou vai ser muito chato e muito ruim, ou vai ser muito legal e muito bom. Mas depende da sua postura, claro que depende da minha também, para a gente tornar um assunto difícil, um assunto que a gente consiga compreender e aplicar para a nossa vida, porque não adianta só também a gente compreender sem entender qual é o valor e a posição do que a gente vai estudar aqui para a nossa vida, tá bem? Então vamos lá abrir a Bíblia, Daniel capítulo 8, e a mensagem que nós vamos tratar agora chama assim: o centro do livro de Daniel. Vamos então conhecer este centro a partir da Bíblia. E enquanto vocês abrem a palavra de Deus, o último verso desse capítulo diz assim que Daniel, quando ele teve a visão do capítulo 8, ele ficou doente. De tão pesada, de tão complicada foi a visão que Deus deu para ele, com elementos ruins, de guerra contra a verdade, contra Deus, contra o povo de Deus, contra o santuário de Deus. E tudo isso foi muito pesado para Daniel. E quando Daniel viu tudo isso, ele ficou doente. Bom, eu espero que a gente não siga o mesmo caminho, tá? Eu espero que a gente consiga ter essa mesma visão, sem ninguém ficar doente. Mas, então vamos estabelecer algumas coisinhas. A mensagem que eu vou pregar para vocês, ela está baseada em um estudo do Dr. Gerhard Hasel. E nós vamos fazer esse estudo aqui hoje. Antes da gente orar para começar a ler a Bíblia também, vocês devem saber que o livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo. E isso é muita coisa. Vocês devem saber que no nosso mundo, 200 anos atrás, lá por volta de 1800, o mundo era muito diferente do que ele é hoje. Tanto o seu sistema de transporte, seu sistema de comunicação, seu sistema de luz elétrica, seu sistema de vida, de produção de alimento, de consumo, inúmeras questões familiares, sociais, políticas, religiosas, militares, elas eram muito diferentes há 200 anos atrás do que elas são hoje. É importante que vocês entendam isso. 200 anos atrás não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, dentre mil outras coisas que nós poderíamos dizer. 200 anos atrás. Agora imagina o mundo 600 anos antes de Cristo. Dá para imaginar? É diferente, é muito diferente. E isso é muito relevante para a gente entender a mensagem do livro de Daniel. Portanto, com a Bíblia aberta, vamos orar a Deus para que Ele fale ao nosso coração mais uma vez. Oremos. Papai do céu eterno e maravilhoso, que ao lermos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Que a Tua graça nos baste para o perdão dos nossos pecados, para a transformação do nosso coração, e que o Senhor nos ensine a Te amar e amarmos uns aos outros, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa família, dos nossos amigos. Visita aqueles que estão nos hospitais, enlutados, aqueles que estão com dificuldades financeiras. E acima de tudo, Pai, que o Senhor guie a nossa vida até o céu, conforme a Tua vontade e a Tua palavra. Papai do céu, guia tudo na nossa vida, e assim que a Tua vontade se faça, em nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente perceber algumas características do livro de forma geral, para a gente poder entender cada parte específica. Então, nem sempre quando a gente estuda a Bíblia na igreja, a gente tem essas visões do livro de uma forma geral, para depois estudar as suas partes específicas. Então é importante que vocês saibam algumas coisas sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele pode ser dividido em duas partes principais, que nós chamamos de a parte histórica, do capítulo 1 até o capítulo 6, e a parte que nós chamamos da parte profética ou escatológica, do capítulo 7 até o capítulo 12. Mesmo que vocês não saibam o que está escrito em tudo isso lá, é bom que vocês saibam. Um primeiro momento, Daniel fala da história,
E em um segundo momento, Daniel fala da profecia. Agora, vamos pensar um pouquinho na primeira sessão, que é a sessão histórica. Bom, o livro de Daniel começa com o rei de Babilônia escravizando, aprisionando, levando cativo o povo de Jerusalém, onde Daniel morava. Então Daniel, ele era da linhagem nobre de Judá, era o povo de Deus, que tinha a Bíblia, que confiava no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. E então, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou Daniel e muitas pessoas presas para a Babilônia. Então você já percebe que o livro de Daniel, ele já começa dentro de uma atmosfera política conturbada, bem pior do que esse comício aí. Esse comício aí o pessoal fala, vote em mim, sou um bom candidato, aquela ladainha de sempre. Agora lá quando Daniel estava em Jerusalém, eles não chegaram fazendo passeata, comício, vote em mim. Eles chegaram com revólver, com faca, com facão, com espada. E não tem escolha não. Você não escolhe em quem votar não. Você vai para a Babilônia. Você vai fazer o que a gente manda. Você vai para a cadeia. É um pouco diferente a situação, certo? Então a gente tem que entender esse contexto para entender a seriedade do livro de Daniel. Nessa sessão histórica, se fala do cativeiro de Daniel e dos seus amigos, se fala de Daniel e dos seus amigos na corte de Babilônia, onde eles aprenderam a linguagem, a cultura dos caldeus e etc. No capítulo 2 se fala do sonho que o rei teve. O rei estava imaginando, o que vai acontecer depois que eu morrer? E Deus lhe dá uma visão, Deus lhe dá uma revelação, e ninguém consegue saber o significado do sonho. Aí Daniel ora a Deus, Deus revela para ele, e ele vai e mostra para o rei. Depois Nabucodonosor manda construir uma estátua, e todo mundo tem que adorar essa estátua, e os amigos de Daniel não adoram, e eles são fiéis a Deus, e Deus os livra da fornalha ardente. Depois Nabucodonosor tem um outro sonho, e ali ele é condenado por Deus a viver igual se fosse um boi, comendo grama, dormindo ao relento, para humilhar o rei, para saber que é Deus que governa, não é nenhum homem. Depois, o rei Beltesazar, ele dá um grande banquete, e ele coloca o vinho alcoólico ali nas taças que foram tiradas do templo em Jerusalém, e ali naquela noite Deus o condena. E então depois nós temos a história de Daniel na cova dos leões, é uma das histórias mais famosas deste livro. E então, a primeira parte do livro de Daniel cobre desde a história da Babilônia até a história dos persas, através do rei Ciro. A partir daí, o foco do livro de Daniel muda, da história para a profecia. E agora, a partir do capítulo 7, Daniel vai tratar do futuro. O que é que vai acontecer no futuro deste mundo? O capítulo 7 fala da visão dos 4 animais, e aí tem animais com chifres. Um parece um leopardo, outro um urso, outro um leão. O outro é um animal que ninguém nunca viu, um animal estranho. Depois no capítulo 8 fala de uma luta entre 2 animais, um carneiro e um bode. O capítulo 9 fala das profecias das 70 semanas, onde o Messias é morto e ele faz uma firme aliança com o povo. E os capítulos 10 a 12 tratam da guerra final, onde Miguel se levantará para livrar todo aquele que tem o nome no livro da vida. Então nós fizemos um panorama geral do livro inteiro de Daniel, certo? E vocês percebem que em geral a gente não olha para os livros da Bíblia dessa forma. Então a gente tem dificuldade de se situar dentro do estudo do livro especificamente, porque a gente não tem uma visão geral. Então é importante que vocês desenvolvam esta visão geral. Agora, o livro de Daniel termina falando da ressurreição dos mortos e da herança eterna. Acima de todas as bagunças deste mundo, de todo sofrimento, de toda a escravidão, de toda morte, de toda luta, de toda angústia, Deus vai vencer a morte e o pecado, e nós venceremos com Ele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Em meio a todo o livro de Daniel, o que é que está no seu centro? E a resposta do Dr. Hazel é Daniel 8, versos 9 a 14.
Essa é a passagem principal e central de todo o livro de Daniel. E vamos dar uma lidinha nela, para a gente ver se a gente entende alguma coisa. O que será que a gente pode entender a partir desta profecia? Daniel capítulo 8, versos 9 a 14. Essa é a seção do livro que nós vamos estudar hoje. Então olha só o que diz a palavra de Deus. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos dizer que caia um raio na cabeça do pastor agora, e você precisa se levantar e continuar o sermão. O que você ia dizer? Você ia saber dizer alguma coisa sobre isso aí? Faz sentido alguma coisa que está escrito nesse texto aí? Olha que interessante. Os livros proféticos, apocalípticos, eles têm uma característica comum entre todos esses escritos. Para explicar isso bem simples para vocês, pensa nas novelas. Existem muitas novelas diferentes, mas todas elas têm características semelhantes. Toda novela tem traição, certo? Não importa que novela seja, todas elas, um marido vai trair a mulher ou a mulher vai trair o marido. Ponto final. Todas elas são assim. Em toda novela tem algum vilão e algum mocinho. Um é o bonzinho, coitadinho, aquele que é bom, que todo mundo torce por ele. E todo mundo tem aquele mal que não presta e etc. Certo ou errado? Essas são as características da novela. Toda novela é assim. Agora, pensa no Apocalipse, na literatura apocalíptica, da mesma forma. Seja o livro de Daniel, seja o Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, todos eles têm características semelhantes. Então, por exemplo, lembra que em Apocalipse tem uma besta que sai do mar, e dessa besta tem 10 chifres. Lembram dessa história? Não é bem parecido com Daniel? E de um chifre sai um outro chifre, e ele cresce, e fala, e se engrandece, e luta contra a verdade, e pisa a verdade. Então você vê que as imagens são semelhantes, tanto no livro de Daniel, quanto no livro do Apocalipse. Isso é importante de vocês entenderem. Por quê? Porque é a partir da literatura, da própria literatura apocalíptica, que nós vamos poder entender o que significa cada coisa em seu lugar. Então, já fiquem sabendo, hoje nós vamos estudar coisas profundas e bem difíceis, e vocês precisam ter atenção. Nós estamos muito acostumados com televisão o dia inteiro na nossa cabeça, muita informação na nossa cabeça, a gente não para pensar, não para ler, não para se concentrar. É verdade ou não é? A gente está tão cansado da rotina do trabalho, da família, da casa, e a gente está se tornando cada vez mais superficial no nosso conhecimento da verdade de Deus. Nós precisamos lutar contra isso e buscar o conhecimento, mesmo que isso nos custe esforço e empenho. Então, olha que interessante. Para que a gente possa apreciar melhor o conteúdo dos versos que nós lemos, nós precisamos estudar o contexto desta visão de forma ampla. Então nós vamos ler Daniel 8, o capítulo inteiro. Vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Agora não vamos ler corrido não, vamos por partes. O capítulo 8 do livro de Daniel, ele está bem delimitado como uma unidade, que começa nos versos 1 e 2. Olha lá o que diz a Bíblia.
Ela diz assim: no ano 3º do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me que eu estava na cidadela de Suzã, que é da província de Elão, e vi que eu estava junto ao rio Ulai. Aqui nós temos uma introdução clara, um relato histórico com elementos geográficos. Talvez você não conheça a cidadela de Suzã, talvez você não conheça a província de Elão, nem o rio Ulai, mas você entende que esses são elementos bem palpáveis, bem reais. É como se Daniel dissesse assim: eu estou morando em São Paulo, eu estou aqui perto do rio Tietê, e eu tive uma visão. Você já ouviu falar de São Paulo? Você já ouviu falar do rio Tietê? Então você sabe do que Daniel está falando. Então, se você vivesse na época de Daniel, ao você ler esse texto, você já ia saber do que ele estava falando. Claro que Daniel viveu 600 antes de Cristo. Então o que era comum nos dias de Daniel, para a gente não é mais. Mas a gente sabe pelo que ele escreveu que ele está tratando de um lugar bem específico. Ele fala o nome do rei, é o 3º ano do rei. Então ele está falando um relato histórico do que aconteceu. E ele fala o quê? Que quando ele estava nesse lugar, ele teve uma visão, diferente daquela que ele teve a princípio, falando do capítulo 7. No capítulo 7 ele tinha tido uma visão, passou-se algum tempo, ele teve outra visão, que ele vai descrever no capítulo 8. Está dando para entender? Tranquilo, vamos lá que devagarzinho a gente vai chegar no ponto. O fim do capítulo 8 também está bem delimitado. Olha lá o verso 27. Depois de toda a visão que ele tem, ele diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Mas olha o que ele diz: espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Isso é muito interessante. Daniel, ele vê um monte de coisa, mas ele entende? Ele não entende. Mas ele percebe que o que ele viu foi uma revelação de Deus. E ele vai ser fiel relatando essa visão. Essa visão foi pesada, foi difícil. E chegou no fim, ele disse: olha, não existe quem entenda essa visão. Eu fiquei doente. E agora, vamos caminhar para ver se a gente consegue entender. É bem claro que o capítulo 8 de Daniel é uma unidade. No próprio capítulo 9, verso 1, você já vê que o tempo já é outro. No 1º ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Você vê que aqui já está no reinado de outro rei, o rei Dario. Já não estamos mais no reinado de Belsazzar. Então eu estou dizendo isso, mostrando isso para vocês saberem que Daniel 8 é uma visão completa. Diferente, por exemplo, de Daniel 10 a 12, que está em 3 capítulos, mas é uma visão só. É importante que vocês saibam que o capítulo 8, ele contém uma estrutura literária. Nos tempos em que as pessoas não tinham televisão, elas se dedicavam à leitura e à produção de texto de forma bastante atenta, com bastante maestria. E muitas pessoas fizeram isso na história da humanidade, os poetas, os escritores. E quando a gente está falando da Bíblia, nós estamos falando do quê? De uma literatura. E essa literatura inclui parâmetros, estruturas naturais de um texto escrito. Então nós podemos fazer um esboço do capítulo 8 da seguinte maneira. Os versos 1 e 2 é a introdução. É onde ele fala onde ele está, que tempo ele está e o que está acontecendo. Nos versos 3 até o verso 12, ele relata uma visão que ele tem. Nos versos 13 e 14, ele relata uma audição que ele tem. Então existe uma diferença aí. E no capítulo, e do verso 15 até o verso 26, existe uma explicação do anjo Gabriel a respeito da visão e da audição. E por fim, o verso 27, a conclusão. Tentem manter isso em mente. Daniel introduz a sua história, ele conta a visão que ele teve, depois ele conta de uma conversa que ele ouviu. E aí ele diz, fiquei doente e ninguém entende. Então essa é a estrutura literária do capítulo 8.
Eu estou tratando bem devagarzinho com vocês, porque vocês vão entender. Não tenham medo. Vamos estudar a visão de Daniel 8. Olha o verso 3 e o verso 4. Então, Daniel vai começar a explicar o que foi que ele viu. E ele diz assim: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Daniel não está explicando nada, ele só está dizendo que ele viu. Então, ele viu um carneiro, uma ovelha, um animal comum ali para aqueles leitores. Talvez esse não seja um animal comum para nós, mas para eles era comum. Falou em carneiro, eles já sabiam o que era. Esse carneiro tinha 2 chifres, os 2 chifres eram grandes, mas um era um pouquinho maior, e esse maior subiu por último. Você, ao ler, não entende nada do que isso significa, mas cada informação dessa é importante. Ela não está aí à toa. Fazendo um paralelo com o mundo de hoje, é igual um filme. Os filmes são construídos de forma que todas as cenas sejam importantes. Às vezes, no final do filme, você não vai entender coisas das cenas anteriores. Chega lá no final, quando o mocinho beija a mocinha, de repente acontecem coisas que remontam ao começo do filme, para que você entenda que aquilo faz parte de uma história só. Da mesma forma com a Bíblia, com o livro de Daniel. Então cada um desses pontos é importante. O profeta diz que esse carneiro, ele dá marradas, ou seja, ele avança. Aquela atitude do animal afrontar, atacar. E esse carneiro, ele dá esses ataques em várias direções. Ele ataca para o norte, ele ataca para o sul, ele ataca para o ocidente, e ninguém o podia resistir, nem livrar-se do seu poder. Ele fazia a sua vontade, e ele mesmo se engrandecia. É isso que está dizendo, ponto final. Verso 5 até o verso 8. Continuando a visão, Daniel diz assim: estando eu observando, eis que um bode, já é um outro animal, vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E este bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto antes diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o chifre grande, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Vamos tentar perceber o que Daniel está nos dizendo. Primeiro ele mostra um carneiro, e esse carneiro tem 2 chifres, ele é forte, ninguém tem poder de vencer ele, e ele dá amarradas para o norte, sul e ocidente. Mas Daniel continua olhando, e ele está olhando diante do rio, e ele vê o carneiro do lado. Do outro lado ele vê um bode, que tem um grande chifre entre os seus olhos, no meio dos seus olhos, um chifre muito grande, notável, chama atenção. E esse bode sai correndo em direção ao carneiro, e aquele carneiro que era vitorioso antes é derrotado. A gente não sabe nada do que isso significa ainda, mas a gente sabe que tem 2 bichos brigando aí, e um perdeu para o outro. E o carneiro que era forte, que ninguém podia vencer e que se engrandecia, perdeu para o bode. E o que o bode fez? Se engrandeceu sobremaneira, ainda mais. O outro era forte, o bode é muito mais. Agora acontece uma informação interessante. No auge do poder do bode, o que acontece com aquele chifre grande? Ele é quebrado. E no lugar de um chifre,
e entra-se 4 chifres no seu lugar. Por enquanto, a gente está igual o Daniel, não estamos entendendo nada. Mas é assim, esse bode se engrandece e ele surge esses 4 chifres, e então, versos 9 a 12. E a Bíblia vai dizer assim: então de um surgiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o ocidente e para a terra gloriosa, e cresceu até atingir o exército do céu. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então olha a dinâmica. Surge um animal, um carneiro, um outro, um bode com um chifre grande, mata esse carneiro, quebra-se o chifre grande, surgem outros 4 chifres. Depois dessa divisão surge um outro chifre ainda pequeno, mas esse chifre começa pequeno e ele se torna muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, e ele lança alguns das estrelas e do exército por terra. Eu estou entendendo que vocês devem estar com pontos de interrogação aí na cabeça de vocês. O que será que isso significa? Agora, olha que interessante, a partir do verso 13, Daniel deixa de ver e ele começa a ouvir. E ele diz assim: depois que ele viu tudo isso, eu ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão, visão na qual o exército é pisado e o santuário, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É interessante que vocês entendam a dinâmica do texto e que vocês imaginem o texto. Tentem imaginar Daniel na beira de um rio, vê um animal, vê um outro chegando, o chifre quebra-se, surge um chifre pequeno, esse chifre pequeno faz uma obra, um crescimento, uma guerra vertical contra o céu, e aí, de repente, diante de tudo isso, ele para de ver e ele ouve 2 anjos conversando, e um anjo diz para o outro: até quando vai durar isso aí? Até quando essa visão do exército, da transgressão, do pecado contra o santuário vai durar? E o anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs. Bom, até aqui a gente já entendeu que não é muito fácil saber o que está por detrás de tudo isso. E como a gente tem dificuldade de entender esse texto, Daniel também teve. E sabe o que Deus fez por Daniel para que ele entendesse? Lhe enviou um anjo. O que o anjo vai explicar? Verso 15, olha só o que Daniel diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, porém, eis que se apresentou diante de mim um como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem dentre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de mim, onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao quê? Ao tempo do fim. Falava ele comigo quando eu caí sem sentido, rosto por terra. Ele, porém, me tocou, me colocou em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um outro rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará aquilo que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo.
Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque ela se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Eu não sei, irmãos, qual é o valor que vocês dão à história da humanidade. Mas saibam de uma coisa: a história da humanidade é a tua história. Se alguém lá no passado, muito tempo atrás, tivesse deixado de ter um filho que ia ser lá o seu tataravô, você não existia. Bastava que há 2000 anos atrás o seu tataravô daquela época lá não tivesse o filho que teve, ou que esse filho tivesse morrido antes de ter um outro filho. E se acontecesse isso, você e eu não existiríamos. Só por isso nós já podemos entender que a história da humanidade ela é valiosa, ela é importante, porque é a nossa história. Agora, a história da humanidade não é algo bonito, simples ou gostoso. A história da humanidade está construída com ganância, com mentira, com podridão, com guerra, com assassinato, com intrigas, com guerras contra os homens e contra Deus. E esse quadro é bonito, é gostoso de ver, é muito legal. O que vocês acham? Não é. É simples de entender? Não é. Mas é verdade? É. E como verdade, nós precisamos dar atenção a tudo isso que que a Bíblia diz. Interessante pensar que Daniel estava vendo algo 600 anos antes de Cristo, que tratava de uma história que ia chegar a um fim, ao tempo determinado do fim. Tudo isso vai acabar, toda guerra, toda morte, toda destruição, mas antes que acabe, vai ser assim a história humana, vai se cumprir, é assim que ela é. Estão conseguindo entender a importância desse texto aqui? O anjo Gabriel, ele anuncia muitas coisas e duas delas são muito interessantes. Aquele carneiro e aquele bode, que a gente não sabia o que era, são identificados como dois reinos pelo nome. O carneiro, o reino medo-persa, e o bode, o reino grego. Agora olha que interessante, na visão de Daniel, o bode tem um chifre grande entre os olhos, que no auge da sua força se quebra e surgem 4 chifres. Lembra, Daniel escreveu isso aí 600 anos antes de Cristo, quando essas coisas ainda não tinham acontecido na história humana. E quantos de vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande? Todos vocês. Alguns dos fatos mais interessantes sobre Alexandre o Grande é que Alexandre conquistou o mundo, grande parte do mundo, em uma velocidade que ninguém jamais chegou perto. Ele foi da Macedônia até os confins da Ásia, conquistando tudo. Com quantos anos Alexandre o Grande morreu? Alguém sabe? 30 e pouquinhos anos. Sabe em que situação Alexandre morreu? No auge da sua força. E Daniel já tinha previsto isso séculos antes. Vocês sabem o que acontece quando um rei morre, um imperador morre? Em geral, o seu filho, o seu sucessor, toma o poder. Então, o imperador de Roma morre, o outro toma o poder. Mas nesse caso é diferente. Morre um rei e surgem quantos? 4. Vocês sabem o nome deles? E Seleuco. Esses são os chifres de Daniel 8. Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Agora, olha que interessante.
Em Daniel 8, o chifre grande é notável, e em lugar dele surgem outros 4 chifres também notáveis. Agora, se uma pessoa faz estrago, o que você pode esperar de 4? Que elas façam um estrago 4 vezes pior, não é? Esse é o caminho natural, não é verdade? Se eu disser assim, olha, que tem um assassino à solta em Nova Contagem, ele mata 1 por noite. Aí se eu disser que desse 1 vai surgir 4, o resultado natural é que morram 4 por noite, que cresça o número de mortes. Isso é o natural. Mas Daniel fala que não vai ser assim. O chifre grande se quebra, surgem 4, mas esses 4 juntos não dão 1. E foi exatamente isso que aconteceu com o Império Grego. Os gregos dominaram o mundo, colonizaram o mundo com a sua língua, com a sua filosofia, com a sua cultura, que nos influenciam até hoje. Muito do nosso sistema educacional tem as suas raízes lá nos gregos. Vocês sabem disso? Nós somos um país ocidental que tem raízes lá na Grécia. Todos vocês já ouviram falar de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. São os gregos. Dominaram o mundo culturalmente. E a profecia já indicava para isso. Agora, como todo poder humano, ele vai cair. Todo poder humano vai cair. E é interessante que nós estamos em um solo profético puro. Daniel fala que no fim, depois desses 4 divisões do Império Grego, surgiria um rei. Então vamos entender. Quando Alexandre o Grande morre, o seu reino é dividido em 4 pelos seus generais. Mas a Bíblia profetizou que o reino mundial voltaria a ser um. E como é que seria esse outro reino? Feroz, especialista em intrigas, iria causar estupendas destruições, iria fazer a sua vontade, iria se levantar contra quem? O príncipe dos príncipes, mas ele seria destruído não por mãos humanas. E quando Daniel viu tudo isso, ele ficou doente e não entendeu nada. Como é que ele podia entender? Para ele, aquilo significava um bicho batendo no outro, um cachorro batendo num gato. Como é que você vai entender alguma coisa de um cachorro batendo num gato? Você não vai entender nada. Mas nós entendemos que Deus mostrou para Daniel a história da humanidade. Daniel, em Daniel 8, vivia no Império Persa, mas ele profetizou a vinda do Império Grego. E depois do Império Grego, quando o Império Mundial voltou a ser um, Roma entrou em cena. E vocês devem saber que o nosso mundo não seria o mesmo se não fosse o Império Romano. Daniel fala das características desse império. Ele é astuto, ele é enganoso, ele é egoísta, ele se levantaria contra Cristo. E agora, já estamos prontos a ter uma visão geral de Daniel 8. E vamos destacar alguns pontos importantes. A mudança da visão para a audição entre Daniel 1 até o verso 12 e o verso 13 é bastante importante. Nós não podemos pregar que ver é mais importante que ouvir, e nem que ouvir é mais importante do que ver. Mas nós podemos entender que existe uma dinâmica no texto para chamar a nossa atenção. Então olha só, Daniel está vendo, e ele vê guerra, luta entre as nações, entre os gregos, entre os medo-persas. Ele vê um novo poder, continuar a guerra sobre a terra, mas de repente, esse ataque que só estava acontecendo no nível horizontal, no leste, no sul, no ocidente, na terra gloriosa, se move numa nova direção, cresceu até o exército do céu. Daniel está vendo a guerra na terra, e de repente ele vê esse poder se dirigir para o céu. Tenta imaginar o texto, o que Daniel está vendo. E ele atacou, se engrandeceu, tirou o sacrifício diário, transgrediu, deitou a verdade por terra e prosperou. Pausa.
Então ouvi 2 anjos conversando, e um falou para o outro: até quando? E eles responderam: até 2.300 tardes e manhãs. Estão entendendo melhor o texto agora? É um texto fácil? Não é, mas dá para entender. Toda essa dinâmica de guerra, de luta, de briga complicada, Deus está vendo todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz: o santuário será purificado. A mudança da visão para a audição indica o movimento de uma esfera puramente humana para uma esfera celestial. Isso nos faz dar uma atenção especial ao chifre pequeno de Daniel 8. Na visão de Daniel 8, versos 9 a 10, estão os aspectos terrestres do chifre pequeno, conforme o anjo interpreta em 8, versos 23 a 24. É a guerra na terra. Na segunda parte da visão, o chifre pequeno se volta para o céu. É o aspecto celestial que é adicionado, conforme o anjo interpreta em 8, verso 25. Ao levantar-se contra o príncipe dos príncipes, o chifre pequeno entra na esfera celestial. E é por isso que se promete a sua destruição, não a partir da humanidade. A briga agora é com Deus. Interessante. A identificação do chifre pequeno será tratada em outras mensagens que nós vamos estudar hoje à noite. Mas por enquanto, nós estamos só introduzindo o tema. Ainda há um elemento importante para nos determos em nossa tarefa de interpretação. É importante que vocês saibam que traduzir a Bíblia é um desafio. E o Dr. Gerhard Hasel nos proveu uma tradução mais literal e mais fiel desta passagem, na qual ele diz assim, que esse texto deveria ser traduzido da seguinte forma. Então Daniel 8, versos 9 a 12. E de um deles saiu um chifre de pequenos começos e tornou-se excessivamente grande para o sul, para o oriente e para a glória. Percebe que a tradução é um pouco diferente das nossas Bíblias, mas também não chega a ser totalmente diferente. Verso 10. E tornou-se grande sobre o exército do céu, e fez com que alguns do exército e das estrelas caíssem por terra, e os pisou. Verso 11. Ele se fez grande, até mesmo ao príncipe do exército, e dele foi tirado o serviço contínuo, e o fundamento do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12. E foi dado um exército contra o serviço contínuo, causando transgressões, e lançou a verdade por terra, e foi bem sucedido e prosperou. Então ouvi um santo que falava, e outro santo disse ao indivíduo que estava falando: até quando será a visão que inclui o serviço contínuo e a transgressão que causa horror, para fazer com que o santuário e o exército sejam pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Adiante, nós vamos tratar mais 3 temas essa noite. Primeiro, os aspectos pagãos do chifre pequeno. Segundo, os aspectos papais do chifre pequeno. E a audiência acerca do santuário. E com a graça de Deus, nós vamos sair deste estudo com uma melhor compreensão das verdades que Deus nos revelou. Vocês já perceberam, irmãos, que essa noite não vai ser uma noite fácil, mas ela vai ser boa, porque nós vamos aprender, não com Ezequiel, mas com a palavra de Deus. Esta primeira mensagem, ela é mais extensa e mais complicada, porque a gente leu o capítulo inteiro. A partir das outras, nós vamos ler poucos textos. Nós vamos entender o que significam esses símbolos complicados que a Bíblia nos mostra, para que a gente conheça a verdade, ame a verdade, pregue a verdade e compreenda um fato: Jesus Cristo está voltando. O santuário está sendo purificado e Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Vamos nos levantar e vamos fazer uma oração. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, muitíssimo obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra é complicada, mas ela é verdadeira. E o Senhor enviou o Espírito Santo do céu para nos dar entendimento na Tua palavra.
que esse entendimento frutifique nesta igreja e que saiamos dela mais preparados para compreender a realidade do nosso mundo, para compreender a tua sabedoria sobre tudo o que vai acontecer e confiando na tua graça e no teu amor para a nossa salvação e para a salvação daqueles que amamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.